Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que ele não é fácil, nem tão simples de se lidar como algumas pessoas às vezes apresentam essa temática. Hoje eu gostaria de falar sobre a apostasia, ou seja, a deserção da fé. Quando a pessoa abandona as convicções religiosas dela e ou ela deixa de ser uma pessoa crente e se torna uma pessoa ateia, ou aquela pessoa que abandona as convicções religiosas dela de uma determinada doutrina, de um determinado segmento espiritual e passa a seguir outro. Sendo de um ou de outro, essa situação é vista como uma apostasia. Bem, para nós falarmos sobre a apostasia na perspectiva do fim dos tempos, nós precisamos entender um pouco como essas situações elas acontecem de forma prática ou que aconteceram na história bíblica de forma prática para a gente poder ter esse referencial de como isso se dará no fim dos tempos. Bem, a apostasia, ou seja, a deserção da fé, ela não é uma coisa nova, nem na história da igreja, nem na história de Israel, nem na história do mundo. As pessoas, mesmo com suas convicções, às vezes não precisa nem ser uma questão religiosa, pode ser questão política, uma questão social, uma questão familiar. Às vezes acontecem determinadas coisas, determinadas situações que fazem com que a pessoa perca totalmente o seu referencial. De repente, aquilo que a pessoa seguia a vida inteira perde sentido e ela acaba se tornando exatamente o oposto daquilo que ela acreditava. Então vamos lá. Um dos grandes momentos de apostasia que nós temos na Bíblia, né, nós temos vários exemplos disso na Sagrada Escritura. Mas um que é marcante, que normalmente as pessoas conhecem essa história, é quando Moisés ele sobe ao monte para ter aquele encontro com Deus e ali ele começa a demorar lá em cima. E o povo que ele havia resgatado do Egito, né, o povo hebreu, começou a ficar alvoroçado com o tempo que ele estava demorando. E aí eles começam a pressionar o irmão de Moisés, né, Arão, e ele acaba pedindo ouro lá do pessoal e acabou fundindo ali, né, fazendo uma estátua ali de um bezerro de ouro. Como se aquela imagem daquele bezerro fosse o Deus que teria tirado eles lá da escravidão do Egito. Bem, acontece que enquanto isso Moisés estava lá na montanha, tendo aquele momento com Deus, né? Dias lá com Deus, e Deus já passa essa informação para Moisés, de que o povo tinha se corrompido e se voltado para a idolatria. E eu não vou esconder de vocês não, gente. Se vocês lerem toda essa história ali que está narrada no livro do Êxodo, você vai ver que Deus queria até acabar de exterminar com o povo e fazer com que Moisés se tornasse um patriarca, para que a partir dele se gerasse uma nova nação. E
nossa, Moisés, olha o coração de Moisés, ele intercede pelo povo para aplacar essa ira de Deus e relembra aquela promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Israel, de que através dele haveria, através deles, né, principalmente de Abraão ali, haveria uma grande nação vindo desses patriarcas, né, principalmente de Abraão, a quem Deus começou esta promessa. E olha, eu acredito que Deus deva ter ficado assim muito contente, muito feliz com esse movimento do coração de Moisés. Porque assim, você vai ver que eles, tanto Moisés quanto Deus, alegam, né, comentam, falam que aquele povo era um povo de cabeça dura. Mas eu acho que Moisés não tinha a noção total do que Deus tinha falado para ele sobre essa corrupção do povo lá. Porque quando Moisés desce de volta da montanha, e olha, ele desce de lá segurando uma em cada mão aquelas placas dos mandamentos que Deus tinha dado para ele. E ele encontra com Josué. Este encontro de Moisés com Josué, ele é muito significativo para nós. Porque quando nós falamos daquele precursor do fim dos tempos, ou seja, a segunda testemunha do Apocalipse, que virá e preparará os judeus e também todo o resto dos fiéis no mundo para a volta de Jesus, essa imagem deste precursor preparando as pessoas para a volta de Jesus é essa imagem também que aparece ali quando Josué está esperando Moisés retornar da montanha. E Josué, na inocência dele, falou: olha, Moisés, parece que tem um barulho de guerra lá no acampamento. E Moisés falou: olha, isso não é barulho de guerra não, esse pessoal está fazendo farra. E quando Moisés chega lá com Josué, que olha o que está acontecendo, que eles fizeram uma imagem idolátrica, né? Daquele bezerro de ouro, estão lá prestando homenagem e dançando, fazendo farra, aquelas coisas todas lá. Aí eu acho que Moisés cai a ficha de Moisés do que Deus tinha falado para ele lá no montanha. Ele fica tão, ao mesmo tempo, decepcionado com aquele povo que ele resgatou do Egito, quanto irado, a ponto dele pegar as placas que Deus fez, os mandamentos, jogar lá no chão, lá, quebrar tudo e... Vocês percebem a situação? Como que as pessoas foram ingratas com tudo que Deus fez através de Moisés para tirar elas da escravidão, os prodígios que Deus manifestou lá na terra do Egito contra o faraó, para depois chegar ali só porque Moisés, nossa, demorou um pouco lá em cima, 40 dias. Gente, não foram 40 anos, não foi nem um ano, não foi nem meio ano, foi 40 dias, pouco mais de um mês ali. E o que eles fizeram? Vamos criar um Deus aí para nós. Ou seja, eles tinham saído da escravidão do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles ainda. Percebe isso? Então, esse momento dessas pessoas, com certeza não foram todo o povo lá, mas uma grande parte ali se corrompeu, sabe? E essas pessoas tombaram. Depois você vai ver na leitura bíblica que essas pessoas acabaram tombando, ou seja, foram de arrasto, né? Como a gente costuma dizer, de arrasto para cima. Bem, acontece que no final dos tempos vai ser assim também. O precursor vai preparar as pessoas para a volta de Jesus, o mundo vai estar numa confusão tremenda quando Jesus voltar, né? Mas é agora, então é verdade, é a confusão que vai estar no momento. E aí aqueles que forem, né, do Senhor serão recolhidos. Então, assim, toda essa história que aconteceu com Moisés e o bezerro de ouro ali,
é muito significativo para nós nas coisas que se referem ao fim dos tempos e à volta gloriosa de Jesus. Bem, uma outra imagem que nós podemos usar como apostasia é quando Lutero se revoltou contra a igreja. E assim, antes de você pensar numa discussão, numa resposta automática a essa questão, o que eu quero que você entenda é o seguinte: na igreja não existem pessoas 100% santas, 100% devotas, entregues ao amor e aos mandamentos de Deus. Não temos isso. Por mais que nós busquemos a santidade, em algum momento nós falhamos, nós pecamos, somos pecadores. Quando rezamos a Ave Maria, nós dizemos: rogai por nós pecadores. Até a palavra diz, né? Se dissemos que não temos pecado, nos enganamos. Então, assim, entre os apóstolos de Jesus, não teve um que foi traidor. Na hora do vamos ver, os apóstolos não fugiram. Um ficou ao lado de Nossa Senhora, que chegou aos pés da cruz de Jesus. Um de 12. Um traiu e se enforcou. Os outros fugiram. Dos que fugiram, um negou Cristo 3 vezes. E aquele que realmente amava o Senhor, apesar de ter fugido, depois voltou com a mãe dele. Então você percebe como é importante o amor a Nossa Senhora na nossa vida de católico. Percebe isso? Então, Lutero se revoltou contra os filhos da igreja, vamos colocar assim, de coisas erradas que estavam fazendo. Porque assim, muitas vezes a igreja pede uma coisa e as pessoas com o coração pervertido, ao invés de fazer aquilo que a igreja pede, acha ocasião de fazer o quê? O mal. Usam talvez o seu poder religioso, a sua autoridade religiosa para fazer o que lhe dá na cabeça, principalmente quando ela vai tirar proveito próprio dessas situações. Percebe? E o Martinho Lutero, talvez revoltado com tudo isso, já estava passando por um momento. Se você estudar a vida de Lutero, você vai ver que ele estava bem perturbado, escutando vozes. Certamente o maligno já estava trabalhando na fraqueza espiritual dele. E acabou que ele se revoltou contra a igreja, abandonou seus votos religiosos e começou uma nova denominação cristã. E depois ele mais outro, e mais outro, e mais outro. E hoje eu acho que é quase incontável o número de igrejas que alegam ser igrejas de Cristo. Mas se você olhar bem para elas, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Elas não têm isso daqui, ó. Esse é o catecismo da igreja. Olha isso aqui. Quantos séculos de debates teológicos, de orações, não aconteceram para que isso estivesse hoje nas nossas mãos. Então, se a doutrina da igreja está por escrito, aquilo que a igreja acredita está aqui, ó. Então, eu não posso vir aqui e falar algo diferente do que a igreja acredita. É como eu já expliquei em outros vídeos, a gente pode fazer certas conjecturas, certas interpretações de coisas que podem acrescentar ao nosso conhecimento. Mas a verdade que a igreja ensina, isso nós não podemos. É como aquele exemplo do cabelo que eu dei no outro vídeo, né? Um exemplo bem simples para entender. Né? A igreja diz que Jesus tinha cabelo. Agora, dizer como esse cabelo era, se era curto, comprido, se ele era castanho, se ele era loiro, se ele era ondulado, se era crespo, essas coisas são conjecturas. A verdade é que Jesus tinha cabelo. Agora, dizer como era o cabelo de Jesus,
é um trabalho dos teólogos. Cada um vai dar a sua versão baseada em alguma coisa. Percebe? Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos contrariando a verdade que a igreja ensina. Nós estamos apenas ampliando este conhecimento. Percebe isso? Então, assim, nós não podemos dar a nossa, eu, enquanto católico, uma interpretação da Bíblia, uma interpretação da fé diferente do que a igreja diz. Então, todos aqueles que assistem os meus vídeos, eu sempre falo assim, né, que nós temos que estar atentos ao que a igreja ensina, ao testemunho dos santos da igreja, fiéis à doutrina, ao que a igreja ensina. Percebe isso? Nós temos que estar em comunhão com o Papa, como os apóstolos, os anciões, os presbíteros. Lá no comecinho da igreja estavam em comunhão com São Pedro. Percebe isso? Então, nós somos uma igreja de comunhão. Nós temos na igreja a comunhão dos santos, né? A igreja militante, que reza pela igreja padecente. Essa igreja padecente, aquelas almas que estão no purgatório, quando entram na glória de Deus e se tornam santos, eles intercedem por nós, pelas graças que nós precisamos de Cristo. Não são os santos que fazem milagres. É Jesus quem realiza o milagre. Mas na comunhão dos santos, na igreja, funciona assim. Uma pessoa pedindo tem um peso. Muitas pessoas pedindo por uma mesma situação, por uma mesma causa, por uma mesma pessoa, tem outro peso. Percebe? Isso é a comunhão dos santos na igreja. Então essa conversa, falar que o santo fez milagre, isso não é verdade. Talvez seja uma maneira simples de pessoas sempre falar, eu rezei, que nem eu sou devoto de Santo Antônio, né? Eu pedi uma graça para Santo Antônio e Santo Antônio me atendeu. Não, Santo Antônio intercedeu junto a Jesus pela sua causa. E é Jesus quem realiza o milagre. É Jesus quem realiza e dá a graça, que dá a bênção. Percebe tudo isso? Então, assim, temos que estar em comunhão com a igreja. Se algum dia, em algum momento, de alguma forma eu falar algo que esteja em desacordo com a doutrina da igreja, aquilo que a igreja ensina, eu preciso ser repreendido e preciso me retratar. Deus me livre e guarde de um dia eu falar algo diferente do que a igreja diz. A igreja, ela tem a assistência do Espírito Santo. Por isso que nós não erramos quanto à doutrina, né? A palavra de Deus diz que os apóstolos, que os anciões estavam lá discutindo assuntos, né? E eles tinham a assistência do Espírito Santo. Então, sim, nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Então, assim, esses exemplos que nós temos na Bíblia e na história de apóstatas e de deserção da fé, são coisas que devem fazer a gente prestar atenção. Mas agora, olhando para o fim dos tempos, eu gostaria que vocês pegassem a palavra de Deus ali na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses e vamos ver o que o nosso amigo Paulo ensina sobre a apostasia. E vamos ver se nós ampliamos o nosso conhecimento sobre as coisas que ainda hão de acontecer nesse mundo. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos começar ali do versículo 1, que vai nos dizer assim: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos deixeis perturbar facilmente o espírito, nem alarmar por alguma pretensa revelação, palavra ou carta, tidas como precedente de nós, e que vos afirmassem estar próximo o dia do Senhor.
Ninguém vos engane de modo algum, porque primeiro deve vir a apostasia e manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de instalar-se no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Meus queridos, vamos lá. Nós sabemos que um dia o anticristo aparecerá. Mas o que essa palavra está nos ensinando aqui? Perceba isso, ó. Vamos devagar para a gente poder compreender bem isso. O anticristo não vem e acontece uma apostasia. Primeiro vem a apostasia e vem ele. Como que pode isso? Não é o anticristo que vai desviar as pessoas da fé, que as pessoas vão focar nele como se ele fosse o próprio Cristo, o próprio Messias? É aí que nós precisamos entender a revelação de Deus. Lembra quando Jesus veio para se manifestar na sua vida pública? Antes que isso acontecesse, veio alguém antecedendo ele, que foi João Batista. E é João Batista que aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus. Importa que ele cresça, que eu diminua. Percebe o trabalho evangélico de João Batista? Porque assim, todos os profetas, a lei, tudo ali funilou em João Batista. Aí João Batista apresenta o vinho novo, que é Jesus, a boa nova. Então o que acontece? Quando você lê lá o livro de Malaquias, diz assim que antes do grande dia do Senhor, o profeta Elias deveria voltar. Lembrando que o profeta Elias, ele não morreu, ele foi levado, ele foi arrebatado para o céu. E assim, o que acontece? O Apocalipse ele nos ensina que virá um falso profeta. Guarda isso na sua cabeça, ó. Um falso profeta. Que ele fará fogo descer do céu à vista das pessoas. São prodígios e milagres enganosos. Para enganar quem? As pessoas. O povo judeu e os demais cristãos e aquelas pessoas que professam qualquer outro tipo de fé. Para dizer o quê? Para dizer que o Messias que os judeus estavam esperando chegou. Porque assim, o que vai dar essa, entre aspas, credibilidade para ele são esses falsos sinais. Quando lá no Antigo Testamento o profeta Elias teve um embate lá com pessoas que adoravam o Baal lá, aquela coisa toda, você deve conhecer essa história. O que aconteceu? Chegou um momento que Elias fez descer fogo do céu. Este falso profeta, se passando, digamos assim, por Elias, porque a volta de Elias já aconteceu. Ele foi a primeira testemunha de Apocalipse, que foi João Batista. Jesus confirma isso nos evangelhos. Se vocês querem saber, João era Elias que deveria voltar e vocês não reconheceram. Então, a primeira testemunha de Apocalipse, aquele que vem com o poder de fechar os céus para que não chova, já se manifestou. Ele anunciou a primeira vinda do Senhor. O precursor, quando vier, assim como estava lá na imagem lá da história com Moisés, esperando Moisés descer da montanha, que era Josué, quando o precursor vier, ele vai ser a segunda testemunha de Apocalipse, aquele que tem aquela vocação de Moisés de transformar as águas em sangue. Ele é a segunda testemunha do Apocalipse, que vai preparar os judeus e o resto do mundo para essa volta de Jesus. Percebe isso? Mas então, o Elias já veio, só que nós estamos diante de um personagem que vai
fazer falsos sinais e convencer que o Messias chegou. Então Israel vai abandonar aquelas verdades que foram reveladas lá no Antigo Testamento, né, lá na Torá, para acreditar nesse falso profeta. Por quê? Porque ele está realizando sinais como o que Elias realizou. E aí eles vão olhar para o anticristo e falar: esse é o Messias. O falso profeta vai mostrar um homem ímpio. Esse como diz a palavra aqui, ó, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que é divino. Ele vai mostrar para os judeus: ó, esse é o Messias. Como João Batista olhou para Jesus e falou: esse é o Cordeiro de Deus. E eles acreditarão. Então vai haver essa apostasia, que eles vão deixar de acreditar em tudo que eles já acreditavam até agora para acreditar no falso Messias, nesse homem ímpio, esse filho da perdição. E digo mais, quantas e quantas pessoas no mundo inteiro vendo isso vão acreditar também. Então haverá uma deserção muito grande da fé, essa apostasia. Então nós precisamos estar firmados na fé da igreja, estar alicerçados em Jesus, a rocha. Percebe isso? Estar unidos, vinculados com a igreja de Jesus, como Noé e a família deles estiveram firmes, seguros na arca. Nós estaremos firmes e seguros na igreja. E quando eu digo assim, firmes e seguros, é na questão das verdades da fé e não das mentiras que o mundo prega. Porque muitos serão martirizados, muitos serão perseguidos, serão presos, serão assassinados. Olha, não precisa muito neste mundo para acontecer as coisas mais terríveis de países, nações, ditadores que oprimem o povo, mandam matar indiscriminadamente. Nós até agora, no nosso país, na nossa nação, nós estamos vivendo um momento terrível de perseguição, de abuso da lei, de autoritarismo. E isso nós estamos falando a nível de Brasil. Você imagina quando este homem ímpio, esse filho da perdição vier, que vai, puxa vida, virá com a assistência e o poder de Satanás. Então precisamos ter vida de oração. Precisamos estar firmes na fé em Jesus. Nós precisamos estar agarrados à igreja para não nos perdermos nessa vida e neste mundo. E ter essa esperança, não esse alarmismo que as pessoas ficam falando: o dia da volta de Jesus é tal dia, o dia do arrebatamento é tal dia, e as pessoas ficam naquela correria. Essas mentiras e falsidades que a apostasia que começou lá com Lutero tem gerado hoje no mundo aí. Sejamos sóbrios e vigilantes. Como? Na oração. Vistamos a armadura de Deus. Estejamos unidos à palavra de Jesus. Estejamos atentos aos ensinamentos da igreja. E estejamos, sobre todas as coisas, firmados no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.